dela para nós e mostrasse o que ela preparou para nós para essa semana de DW. Aproveito para agradecer a Plat, que é nosso anfitrião aqui, a Obra-Prima, que é nossa apoiadora, e dizer para vocês, quem não fez inscrição ainda, faz inscrição com o Sandro da Plat, porque nós vamos fazer um sorteio de uma porcelana, inclusive você, tá? Temos 5 artistas que vão doar uma porcelana para a gente sortear no final da programação. Então, só recadinhos são só esses. Obrigada. Seja bem-vinda. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Para quem está me vendo aí pela primeira vez, eu sou a Nathalie Domiciano, eu sou designer de superfícies, né? Minha formação é interiores, e eu trabalho com assinatura de produtos, né? Assinatura de produtos autorais, na linha de revestimentos, na linha de têxteis, para algumas marcas, como bem aqui do Eixo Gabriel, né? EcoSimple, Color Mix, e em paralelo eu tenho uma agência de comunicação e branding, onde eu atuo em toda a parte de set design, cenografia e construção de identidade visual mesmo de marca, né? E eu tenho alguns produtos, infoprodutos, né, que eu lancei esse ano, e um dos que eu vou falar aqui hoje é o de qual fonte você bebe. Eu transformei ele em algumas versões, né? Tem a versão talk, tem a versão book. A ideia desse material é que ele seja um guia de referências, de inspirações e de não tendência. Então, na verdade, o que eu vou falar por aqui é sobre o que não é tendência, ou seja, o que não está na moda, aquilo que é atemporal, aquilo que não muda e que deveria ser um dos nossos pontos de inspiração maior, tanto quando a gente vai desenvolver produto, projeto, conceito, ideias, enfim. Então, esse material de qual fonte você bebe, a ideia é de acessar o não óbvio, acessar aquilo que a gente não olha numa primeira vez, para a gente passar a perceber com mais riqueza de detalhes, né? É aqui? Então eu começo a ideia falando de onde vêm as ideias, né? Então só para eu ficar a criatividade, a gente diz que parece um dom, né? Às vezes a gente fala, como que você é criativo, né? E não é, na verdade é um hábito, todo mundo tem essa possibilidade. E esse hábito é um dos tópicos que eu vou falar aqui hoje, como que a gente realmente... Não. Aí tava, né? Apesar de que eu não falo tão baixo, né? Então Não, acho que... é mais por Na causa gravação. do vídeo que a gente está gravando, entendeu? Obrigada. Agora foi? Isso. Essa era ótima. Tá, o tom tá bom, né? Então aqui, o que a gente vai falar? Sobre esse hábito de criação, né? E que tudo pode fluir de uma maneira mais leve. Então existe um processo de criação, cada um tem o seu, né? Aqui a gente está falando com profissionais da área criativa e cada um tem a sua forma. Alguns começam trabalhando de uma forma mais artesanal, fazendo croquis, outros são mais digitais, mais tecnológicos, cada um tem o seu processo. E aqui eu coloquei um passo a passo de como que a gente converte uma simples ideia sobre qualquer coisa que a gente vai desenvolver em produto ou projeto. Então existem algumas camadas para isso, né? A primeira é desenvolver um conceito, porque tudo pode ser um conceito, né? Absolutamente tudo, a planta, o piso, enfim. Mas como que a gente transforma um elemento em um conceito, né? Uma narrativa? E isso é diferente. Então a gente precisa ir desse ato criativo e de experimentações. Eu, como designer de superfícies, né, não produto, a gente trabalha muito com experimentação, para ver se é factível aquilo que a gente está desenvolvendo, se faz sentido. A gente vai para a linha também de modelagem, que são os protótipos. Isso acontece em todas as áreas do design, né? Aqui também, quando a gente vai fazer marcenaria, quando a gente vai trabalhar um produto, um projeto sob medida, a gente precisa muito conhecer exatamente se isso vai funcionar na prática e fugindo só da estética, né, que é uma coisa que a gente fala bastante. E aí, quando a gente prototipa e funciona, é o momento que a gente tem o produto pronto, o produto para ser replicado, né, digamos assim. E aí eu separei aqui
nesse bate-papo de qual fonte você bebe, quais seriam 2 fontes que a gente pode beber e usufruir para aumentar a nossa criatividade. Então, o primeiro método que eu coloquei aqui é o método da memória. Então, é um método que a gente fala sobre como desbravar a criatividade a partir do próprio repertório, ou seja, usando o que você já tem. Porque a experiência é uma coisa muito singular de cada pessoa, né? Cada um tem o seu, cada um tem uma interpretação de uma coisa diferente. Então, eu vou colocar aqui algum passo a passo para a gente entender isso na prática. Então, o passo 1. O primeiro que a gente vai fazer é pensar em um conceito ou até numa memória. E aí eu coloquei aqui um exemplo bem prático. Pensar em bolhas de sabão. Quando a gente era criança ou filhos, a gente já fez talvez essa brincadeira aí da bolha de sabão. Então, cada um tem uma percepção sobre a bolha, certo? Tem uma percepção sobre tudo, mas eu estou colocando aqui a bolha como um exemplo. Aí no passo 2, a gente converte essa memória, afinal a gente está falando de memória aqui, em palavras. Então, você vai se fazer essa pergunta. É uma metodologia que funciona aí para tudo que a gente for desenvolver. O que te lembra, no sentido figurado, as bolhas de sabão? Você vai se questionar isso, são exercícios aí teóricos para você pensar. Depois de você fazer esse exercício, você vai pensar em elencar essas palavras que você pensou. Da bolha, de qualquer coisa, tá? De um conceito, de um produto que você esteja criando, você vai pensar numa palavra. Aqui eu coloquei algumas que são referências do que me lembra a bolha de sabão, no sentido figurado. Então me lembra muito fluidez, transparência, leveza, porque ela não tem peso algum. Então alguns desses elementos, furta-cor, inocência, porque a bolha de sabão está muito relacionado à infância, lúdico, delicado. Então são algumas das palavras que eu peguei que veio na minha cabeça. E aí fica essa questão, e na de vocês? O que veio bolha de sabão? Alguma é parecida aqui? Certamente. Mas o que muda? Que cada um tem a sua própria experiência do que é a bolha, do que é a planta, do que é qualquer coisa. E é isso que muda a nossa forma de criar. Por isso que a nossa forma de criação, ela fica muito mais original quando a gente se apropria de conceitos que só a gente sabe, através da nossa memória. E o passo 3? O passo 3 é quando a gente converte essas mesmas palavras que a gente encontrou em imagens. Então eu coloquei, mentalmente, pense em palavras como outras memórias. O que também te lembra a fluidez, além da bolha de sabão? O que te lembra a transparência? O que te lembra inocência? É quando você faz essa outra associação que a gente começa a criar conceito. Então as coisas parecem, no primeiro olhar, é uma bolha de sabão. E no segundo momento, o que é? É a sua impressão. E quando você coloca a sua impressão, você começa a criar de uma forma mais autoral. Porque fica muito parecendo que tudo já foi criado, né, na vida. Não tem mais como fazer nada, uma cadeira. Já existe 1 milhão de cadeiras, 1 milhão de revestimentos. Como que a gente ainda consegue criar uma coisa autoral? Então, acho que essa é a grande sacada, o grande questionamento, né? Então, a grande sacada desse método 1, que é o método pela memória, é essa grande frase aí que eu coloquei do Schopenhauer. O importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Ou seja, todo mundo enxerga de uma mesma forma que isso é um puff, isso é uma planta. Mas a percepção que você tem sobre uma coisa que só você conseguiu ver é o que cria o conceito. Então esse é o primeiro método. Olhar de uma forma que ninguém olhou ainda, né? Não só, a gente diz não só olhar, mas observar, enxergar com mais atenção. Principalmente num momento onde tudo é corrido e a gente só passa as informações. Principalmente numa semana como essa, de DW, que tudo acontece, todos os eventos ao mesmo tempo, e parece que a gente não consegue mais absorver as coisas, a gente só olha e não consegue observar. Então acho que esse método ele garante um pouquinho dessa percepção mais aguçada, né? E aí a gente vai para o método 2. Então se o método 1 é através do seu próprio repertório, né, da sua própria memória, o método 2
a gente se refere a beber de outras fontes. Por isso que esse talk, por isso que esse meu infoproduto, ele fala sobre de que fonte você bebe, né? Então, o que seria beber de outra fonte? Uma das formas mais autênticas de a gente criar, experimentar, é quando a gente cria alusões. O que é alusão? A gente relacionar uma coisa a outra, né? Uma coisa que existe a outra. Então, por exemplo, essa primeira imagem aqui, por que ela está com essa censura? Né? Porque ela lembra os seios, por exemplo. Isso daqui é uma alusão. O sorvete derretendo, 2 pedacinhos de melancia que se transformaram num dominó. O nosso cérebro automaticamente associa isso aqui. Ele sabe que faz uma referência ao seio, à pecinha. Por quê? Porque a gente já viu isso na vida. É por isso que a gente faz essa alusão. Quanto mais coisa a gente observa na vida, mais fácil de criar associações. Então, por que fazer alusões a alguma coisa é tão importante e faz a gente aprimorar a nossa forma de criação? Porque as alusões, elas reorganizam as gavetas mentais que a gente tem, né? A gente consegue associar uma coisa a outra com mais facilidade. E é aí que a gente cria de uma maneira mais autoral, porque a gente começa a relacionar caixinhas, casinhas e gavetas de um jeito mais autoral também. Então, o passo 1, aí para o segundo método, que é o método de beber de outras fontes, é acessar conteúdos que não são da nossa área. Então, nós estamos muito acostumados com arquitetura, design, decor, talvez paisagismo, mas e outros assuntos? E de gastronomia, e de esporte? O que a gente sabe sobre isso? Não que a gente precise ser especialista, não é a nossa área, de qualquer forma. Mas o que a gente pode relacionar de conteúdo sobre áreas que a gente gosta, que é um hobby, um esporte, a sua religião? O que talvez algum desses módulos te ensina para você usufruir dentro do seu processo criativo? Porque é muito confortável ler uma Casa Vogue, né? É muito gostoso entrar numa Revestir, porque é o nosso universo. E quando não é o nosso universo? É estranho, né? É esquisito, porque você não conhece nada. Então, geralmente, a gente foge. Ah, não, eu não quero saber nada disso, porque é esquisito pra mim. Mas, na verdade, é o oposto. Quanto mais você puder relacionar de conteúdos de outras áreas, mais interessante fica o seu próprio repertório, né? E o passo 2, fazer um garimpo, né? Criar correspondências entre esses temas que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu já fiz trabalhos de branding, de campanha publicitária para as marcas que eu trabalho, relacionando outros universos. Vou dar um exemplo aqui do lado, né? Eu estou assinando a narrativa da Color Mix desse ano, Color Mix Investimentos. E lá a gente está fazendo um tributo a 50 anos de carreira do fotógrafo Araquém Alcântara. Então, eu criei uma alusão entre fotografia, superfície, revestimento e paisagismo, porque o cara é conhecido como fotógrafo do Brasil, né? O maior fotógrafo de natureza do Brasil. Então, alusões. Criar alusões para criar temáticas para desenrolar em narrativas. Então, é garimpar. Criar correspondências. É assim que a gente pode criar produtos, conceitos mais autorais também. E depois a gente organiza todo esse nosso material, que agora a gente tem 2 fontes então, né? A gente tem beber de outras fontes e a fonte da memória, para vocês usufruírem também da própria memória. E por que esses 2 métodos eu considero fundamentais para toda a criação? Porque é com eles que a gente não precisa seguir tendência. E aí tendência é o próximo tópico que eu falo agora, né? Para a gente sintetizar esse tópico. Tendência, comportamento e filosofia do design. Quais que são as diferenças entre esses 3 temas? Porque são coisas diferentes, né? E a gente começa pela tendência, que é o mais claro, todo mundo ouve falar, principalmente na nossa área. A tendência, elas são previsões que se consolidaram. Então, na verdade, se a gente for acessar lá o dicionário, o que é o significado de tendência? Aquilo que se repete, tendencioso a se repetir. E ele se repete com uma frequência tão grande que ele se torna algo na moda. É isso que a gente chama de tendência, né? Mas quando as tendências elas se consagram na sociedade e não só na nossa área da arquitetura, significa que ela se transformou em comportamento. Porque ela não está acessando só um nicho de arquiteto e designer.
ela está se associando ao global, uma mudança global, como pandemia. Ela mudou o conceito de morar e ela mudou muitos outros conceitos, baseados até na religião, baseado no bem-estar, na forma como você cuida de si. E isso é uma mudança que se reflete para sempre. Passaram-se 5 anos, 10 anos, isso vai continuar. Então isso não é uma tendência, né? Tendência pós-pandêmica. Isso é um comportamento pós-pandêmico. E aí a gente vai falar sobre cada um deles também, qual que é a diferença, né? O comportamento, ele surge quando a gente advém uma nova necessidade. É diferente da tendência. A gente não precisa daquela nova cadeira. A gente não precisa daquele novo espaço. A gente gosta de consumir porque nós somos emocionais. Porque gerou algum tipo de identificação, alguma lembrança afetiva. É por isso que você compra, é por isso que você reforma a sua casa. É diferente de uma necessidade. Eu necessito reformar porque estou grávida e vem uma criança por aí. Isso é uma necessidade. O restante é muito mais atrelado a tendências, né? Inclusive, na nossa área, eu acho que é muito comum o cliente final perguntar o que está na moda, o que mais estão usando. E isso é muito esquisito, né? Porque o que estão usando, então não é o que você quer, né? Não é o que a sua casa precisa. Então, o comportamento reflete muito mais a cultura, a arte, o design, a sua própria forma de fazer o lifestyle, né? Que é diferente. Então, em geral, tanto os comportamentos quanto as tendências, elas são cíclicas. Isso significa que elas vão e voltam de acordo com um determinado período. A gente sabe que a tendência do retrô volta, a tendência dos elementos naturais voltam, depois volta a questão do futurismo, da tecnologia, que a gente está vendo muito presente aqui nos espaços, né, da Plat. Então, e o que isso significa? Que existem ciclos de demanda, ciclos de comportamento e que eles automaticamente se repetem. E filosofias, né? Então, o tópico daqui era o que são tendências, o que são comportamentos e o que são filosofias. As filosofias, elas vão além. Então, é o passo máximo. Por quê? Porque ela tem uma vertente cultural envolvida. Quando a gente fala, por exemplo, para exemplificar de um jeito mais prático, de wabi-sabi, já ouviram falar aqui de wabi-sabi? Já ouviram falar de urban jungle? Já ouviram falar de biofilia? Isso daí, ele não é nem tendência, nem comportamento. Ele é filosofia porque ele está atrelado a alguma cultura local, algum país, algum lifestyle específico. Principalmente os asiáticos e os escandinavos. Então, quando a gente fala de wabi-sabi, mixen, são muitas filosofias japonesas que a gente trabalha, motainai. E aí a gente também tem muitas escandinavas, como é o caso de Lagoon, as filosofias que são dos países considerados os mais felizes do mundo. A gente tem muita filosofia de Holanda, de Suécia, que fala muito sobre cultivar o essencialismo, o minimalismo. Isso vem de onde? Da Escandinávia. E por que eles são os mais felizes, né? Se vocês olharem a tabela de países mais felizes do mundo, vocês vão ver que sempre os escandinavos estão lá despontando como os 5 primeiros, 7 primeiros, porque eles sabem cultivar esse essencialismo e não a tendência. Então, filosofia está muito mais atrelada à crença, ritual, cultural. Então, tanto que a gente aqui no Brasil, a gente trabalha muito essa questão de tropicalismo e tudo mais, porque é a cara do Brasil. E tudo que a gente cultiva de tecnológico, de minimalismo, não é brasileiro, nitidamente, porque a gente não se reconhece assim, mas a gente adquire essa tendência porque faz sentido pra gente também em algum momento, né? E é através das filosofias que a gente também cria e aumenta o nosso repertório, né? E aí, a última forma de aumento de repertório que eu falo aqui é sobre identificar estilos. A gente já falou muito sobre, bom, todo mundo aqui conhece então, o estilo moderno, o estilo clássico, o contemporâneo, o rústico. E na nossa cabeça tem algumas palavras-chave sobre isso, né? O que é rústico? Material natural. O que é moderno? Linhas retas, né? Sempre vem uma associação na nossa cabeça, uma alusão, igual eu comecei aqui no início. Mas a gente também consegue dividir os estilos em 3 principais.
Por que 3 principais? Eu comecei a fazer essa pesquisa quando eu iniciei o trabalho de design de superfícies, porque me ajuda muito a criar produto, né? Então eu consigo saber se o meu produto está categorizado numa linha mais natural, numa linha mais histórica ou numa linha mais urbana. Então o que é o natural? O estilo natural. Que aí ele desemboca em vários outros, como rústico, bucólico, tropical, country. Tudo isso são estilos, né? Mas o que é o natural? O natural é aquele que valoriza a natureza, a simplicidade da forma, bastante presente nesses estilos, né? E aí eu faço até essa crítica, né, de falar que biofilia, formas orgânicas, está na moda, porque isso não existe. Biofilia é natureza. A natureza veio lá do Adão e Eva, ou antes, então isso não existe. Falar que formas orgânicas é uma tendência. Formas orgânicas talvez despontou aí nos últimos anos, porque as pessoas estavam lá no comportamento precisando de aconchego. Então, as formas orgânicas, os recortes, as irregularidades, as disformidades ganharam mais valor. Isso não significa que isso é uma tendência. Isso daí é uma filosofia, a filosofia que valoriza o natural. Então, a prática de valorização do natural faz parte de uma filosofia, de um mantra. Ou você é tecnológico e futurista. Não tem muito para onde você recorrer, né? O histórico. O histórico é um tipo de estilo que resgata alguma coisa antiga, né? Resgata a nossa nostalgia, a nossa memória. Por isso que existem pessoas que gostam muito do vintage, do retrô, do boho chique, do clássico, né? Então aqui a gente tem também, né, todos esses estilos aqui na loja. Representa muito esse resgate. Então geralmente está atrelado a pessoas que não querem sair daquele tempo onde elas viviam. Elas querem continuar tendo a mesma sensação. Então é interessante analisar essa fragmentação entre 3 tipos de estilo, porque isso orienta a gente a entender mais do briefing do cliente. De produto, de projeto, de tudo, né? É legal essa fragmentação por isso. O que meu cliente realmente quer, né? E não o que ele está me falando. Se a gente vê que ele tem muito produto pessoal, de acervo, de garimpo, será que ele está relacionado ao urbano? Acho que não, né? Então acho que é mais por esse caminho que a gente transita. E aí a gente entra, óbvio, no urbano. O urbano, ele consagra essa característica modernista, contemporânea, é um viés mais integrado, né, com o mundo. Então, obviamente que ele tem esse viés mais futurista, mais contemporâneo, muito a ver com o primeiro espaço aí que você me apresentou, né? Então, quais são os estilos que fazem parte? Industrial, o modernista, o contemporâneo, o minimalista, o eclético, todos esses estão um pouco se apropriando dessas características aqui. Ou seja, não é que a gente está dividindo o público em 3, né? As pessoas não são divididas em 3. Mas isso aqui auxilia a gente um pouco a fragmentar mais do briefing e entender também como que se cria. E criar de formas mais propícias e mais coerentes e assertivas com o que a gente está se propondo, né? Então, a partir desses 3 tipos de estilo que eu categorizei aqui, né? Cada um você está vendo que está envolvido dentro de lifestyles, igual eu falei anteriormente. Geralmente escandinavo e asiático, né? Porque cada um deles aborda função, uso, ressignificado e uma reflexão profunda, todos esses lifestyles, sobre felicidade, essencialismo e valorização do simples e do cotidiano. Todos esses, dependente do estilo, valorizam um pouco disso. E aí eu só dou uma pincelada aqui sobre esses princípios escandinavos e asiáticos, que são o último tópico que ajudam a gente a criar. Quando a gente se fundamenta em filosofia e a gente se identifica com algum tipo, é mais fácil de criar também, né? Aqui são alguns dos que eu relaciono dentro dessa minha pesquisa, de qual fonte você bebe. Então, um dos primeiros que a gente tem é o Mottainai. O Mottainai é japonês e ele fala sobre a essência alma de cada coisa pequena, para evitar o desperdício. Mas não tem muito a ver com sustentabilidade só. Ele entra no critério de sentido figurado também. Ele fala muito sobre desperdício de qualquer coisa. Então, ele fala tanto do desperdício de tempo de uma pessoa, quanto o desperdício de uma coisa,
quanto ressignificar o todo. O Motainai é uma coisa que fala sobre dar valor a todas as pequenas coisas, às pessoas, aos elementos, a tudo que compõe a nossa vida. Tudo que compõe a nossa atmosfera é Motainai. Inclusive, até acho que o dia 4 de maio tem a exposição Motainai Recursos, Novos Recursos lá na Japan House, que fala toda a história do Motainai e que me deu essa base aí para essa pesquisa. O Wabi-Sabi é o que a gente mais conhece, né? Eu não sei exatamente porque ele ficou tão popular, mas eu sei que todo mundo da nossa área já ouviu falar, também em japonês, que fala sobre a beleza da imperfeição. Quando a gente começa a falar do Wabi-Sabi, é onde a gente passa a valorizar o desgaste do tempo, onde a gente passa a valorizar a imperfeição, a marca, né? A marca do tempo passa a ser considerado como uma coisa positiva e não mais negativa, onde a gente quer comprar tudo novo. Então, o Wabi-Sabi acho que ensinou bastante a gente a isso. Aí a gente tem essas outras três que não são tão conhecidas, só a última, que é o Nixen, o Lagoon e o Hyuga, que a gente fala também de Rigi. São três filosofias que prezam o equilíbrio, e as três são escandinavas. As três falam também um pouquinho sobre a beleza da imperfeição, mas diferente do ponto de vista japonês, essas três, elas falam do ponto de vista de equilíbrio. Equilíbrio mental, emocional e, por último, da casa. Então, primeiro, é uma filosofia que preza muito o bem-estar, o nosso tempo útil dedicado, porque pensa, quantas horas por dia que a gente rola o celular? E a gente nem sabe porque a gente está rolando. Então, essas filosofias, elas falam muito disso, que a gente não está pesquisando coisa, a gente está ali completamente à toa, né? Então, a gente fala muito sobre esse equilíbrio. Aí a gente tem Kintsugi, que também é um pouquinho conhecida, também é japonesa, que ela fala sobre valorizar o imperfeito e o desgaste do tempo. Para quem não conhece, o Kintsugi é uma tradição milenar japonesa, onde peças que são quebradas, né, peças de cerâmica, por exemplo, eles passam ouro em volta de cada marca e reconstroem a peça. Então a peça fica um estilizado, como se fosse um mosaico, um prato, uma cerâmica, um vaso, com as marcas do ouro. Ou seja, eles ressaltam o poder de se reconstruir. E isso muito no sentido figurado também. Que a gente sempre, depois de uma baqueada, a gente volta. A gente sempre volta. E a gente volta com muito mais valor. A gente volta como se fosse ouro mesmo, como se fosse lâminas de ouro que a gente superou mais essa. Então, o Kintsugi fala muito sobre isso. E a última é a Kaizen, também é japonesa, que fala sobre a mudança para o melhor. Ela aborda 5 pilares que falam sobre aperfeiçoamento pessoal e profissional. Se a gente segue 5 pilares principais de aperfeiçoamento pessoal, automaticamente a gente melhora o nosso profissional. Então, no geral, são 8 filosofias aí que falam muito sobre o pessoal, para daí a gente desenvolver o criativo. Porque a gente não consegue ser criativo todos os dias, isso não existe. Tem dias que a gente vai cultivar tarefas mais mecânicas, tem dia que a gente é super criativo, tem dia que nada sai, independente de qual fonte você beber. Mas a ideia daqui é relacionar algumas técnicas que ajudam a gente nisso, né? Principalmente a gente que é o tempo inteiro bombardeado de informação e fica cada vez mais difícil. E aí eu coloquei um bônus aqui no final, que é pra gente contar a história do que a gente absorveu hoje, né? Porque não adianta a gente saber tudo de repertório, usar a memória, usar um método, a técnica, se a gente não sabe contar essa história. E aí eu vou abrir esse parênteses, porque eu falo muito de storytelling, né? Dentro da minha abordagem, dentro da minha profissão. Eu ofereço, inclusive, oficinas de storytelling, onde eu ensino a contar narrativas, contar histórias sobre produto, projeto, de uma forma mais assertiva. Porque eu sei que a gente é tudo, né? A gente tem, às vezes, a gente é financeiro, às vezes a gente é marketing, às vezes a gente é tudo junto e não dá conta de ainda ter que falar de Instagram, postar, etc. Então, nessa oficina, nesse storytelling que eu abordo, eu falo em alguns passos como que a gente conta uma história com começo, meio e fim. Porque não faz sentido a gente começar uma história falando: oi, hoje estou aqui na plot. E acabou, morreu. A pessoa nunca mais teve notícia, a pessoa vai aparecer 2 dias depois para falar o que aconteceu. Então, histórias com começo, meio e fim, né? Eu até coloquei esse exemplo aqui. A gente tem um sabonete, a gente tem espuma, da espuma foi pro banho.
Isso aqui é um exemplo clássico de storytelling. Começo, meio e fim. Se a pessoa olhar essas 3 imagens e esses 3 títulos, ela vai entender o que eu estou falando. Então, sempre buscar percorrer essas narrativas que eu falei agora, né, de criar pela memória, de criar de outras fontes, um começo, meio e fim. Porque aí faz sentido, né? Porque não adianta a gente conseguir estruturar isso dentro da cabeça e não conseguir compartilhar com o próximo o que a gente aprendeu. Porque o mais gostoso é compartilhar. E quebrar o gelo, né? Então, a ideia aqui desse talk é sempre criar um método com começo, meio e fim. Porque é aí que a gente cria vínculo, é aí que a gente estreita relacionamentos, é aí que a gente mostra o nosso trabalho com mais assertividade, é aí que a gente mostra qual o nosso diferencial. Porque o nosso diferencial está na forma como a gente conta a história, não a história. A história ela pode ser muito simples e muito banal, mas por que algumas histórias vendem e outras não? Porque umas aproveitaram o repertório de outra forma e beberam da fonte, da própria fonte, e não de fora. E dentro da gente já tem muita informação, já tem muita coisa, a gente não precisa caçar lá fora, sabe? A gente precisa caçar um pouquinho dentro de nós. E aí eu encerro falando sobre esse princípio de coletar, né? Na verdade, esse talk todo, de qual fonte você bebe, ele é muito sobre o ato de coletar. Vocês aqui estão coletores de informações, coletores do que eu estou buscando absorver, e coletar isso é o ato disciplinado de colecionar histórias e ideias, porque elas são interessantes. Nem tudo vocês vão usar hoje, nem agora. Mas talvez, daqui 6 meses, daqui 1 ano, vocês vão lembrar de mim, lá da espuma, lá de alguma coisa, e isso vai ser pertinente. Então, às vezes, é um elemento que vai marcar vocês, não agora. Talvez vocês não lembrem amanhã o que eu falei. Talvez, daqui 6 meses, nossa, eu lembrei daquela ideia ali. E ali já valeu totalmente a pena, para vocês, principalmente para mim. E aí fica essa questão, aí, esse convite, né, que de hoje em diante seja ainda mais atrativo para vocês, essa vontade de colecionar histórias, de compartilhar experiências e de compartilhar o seu próprio repertório com as pessoas. Eu acho que compartilhar é o que torna todo esse processo de criação e nós, pessoas criativas, em conexões mais honestas com as pessoas, né? E é isso. Obrigada pela presença. Só finalizar aqui falando que esse material, né, ele tem a versão talk que eu fiz agora para vocês, tem a versão disponível de infoproduto, que aqui eu dei uma grande pincelada, mas eu tenho um info com 80 páginas, que conta cada uma das filosofias, cada um dos materiais de um jeito bem detalhado e com exercícios práticos também, para a gente conseguir absorver, porque não adianta só falar, né? A gente tem lá a teoria e a prática, e todo dia eu faço conteúdos aí de produção de conteúdo, dou dicas de storytelling, enfim, para que seja uma jornada mais tranquila pra gente, mais leve também, né? Principalmente uma semana como essa, tumultuada com um monte de coisa. E é isso, obrigada.